Fala galera, tudo bem? Obrigado aí por quem já me felicitou. São 35 anos de vida. Quis fazer esse vídeo aí em agradecimento a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Também pessoas aí que estão mais longe do que perto por conta dessas mudanças aí que a vida vem nos impondo. Eu era do Rio, já morei em Fortaleza durante muito tempo, agora voltei para o Rio, agora estou em São Paulo. Então tem muita gente boa aí que eu deixei pelo meio do caminho. E também, obviamente, homenagear as pessoas que estão mais próximas de mim, principalmente minha família. Eu vim construindo ao longo desse tempo. Há 2 anos eu fui presenteado aí com a chegada do meu filho, que inclusive herdou, não sei se ele vai gostar ou não, mas herdou o meu nome. Então é uma sensação única. E eu queria discutir com vocês aí alguns pontos principais quando a gente chega a um nível de maturidade que talvez seja interessante para todos aí ouvirem e discutirem, né? Então vamos trabalhar um pouco aí essa questão de filosofia da vida, também pela ótica de alguém que tem uma cabeça meio numa tentativa racional de tentar estruturar um pouco e modelar de forma mais simples aí o que a gente passa por várias fases, né? Então, mudando um pouquinho aqui, queria discutir um pouquinho aí com vocês essa questão de amadurecimento, né? Cimento e crescimento. Não que eu queira entrar nessa fase aí de Alberto Cury e tudo mais, mas só deixando alguns relatos, algumas impressões que eu acho que são super relevantes para a nossa formação, para nosso desenvolvimento pessoal e tudo mais. A princípio, quero falar um pouco da gente, do eu, né? Então, como prioridade, né? Muita gente entende que uma pessoa que se coloca em primeiro lugar é uma pessoa que às vezes não é altruísta, né? É tida como uma pessoa que é egoísta, que só pensa em si. Mas pensa só, para você ajudar os outros, primeiro você precisa ser capaz de se ajudar. Ninguém consegue ajudar ninguém se não consegue se desenvolver. Aquela metáfora do avião. Sempre coloque a máscara em você para depois auxiliar os outros, né? Vai que você precisa auxiliar alguém. Nesse inteirinho faltou oxigênio, você desmaiou, então você não conseguiu nem se ajudar nem ajudar ninguém. Então se coloque um pouco como prioridade, não ache ruim. E aí quem se coloca contra a essa questão, ou seja, tem pessoas que acham ruim que você se coloque em prioridade em algumas questões, mas sem isso você não vai ser capaz de ajudar ninguém. Então, a principal questão que eu remeto é a questão da saúde. Então, cuide-se, tenha uma vida regrada de uma certa maneira para você poder ter uma vida mais longeva. Não adianta nada você ser uma ótima pessoa, um ótimo pai, um ótimo marido, mas de repente sua vida se encerra antes dos 40 anos. Isso aqui não faz o menor sentido, né? Ter uma vida com prazo médio de menos de 40 anos. Deixa a sua família desguarnecida, seus filhos e tudo mais. Seus pais também provavelmente vão estar vivos. Então é algo que se você não fizer isso, é sinal que você não está entendendo qual é o sentido de você estar aqui, né? Estar vivo, como que eu vou colocar? Estar dentro de um plano terreno aí para quem é mais espiritual. Eu sou católico, então acho que a gente tem sempre, não uma questão de uma missão, mas a gente precisa o tempo todo amar ao próximo. Se você vive pouco, você vai amar pouco. É uma matemática simples, né? Você vai fazer muito pouco durante sua vida. Então cuide da sua saúde. Outra questão, a parte emocional. Então deixa eu ver aqui. Isso aqui vocês podem discordar, isso é impressão minha. Então a parte emocional, sempre esteja com o emotivo controlado, o emotivo tranquilo e feliz. Não adianta nada você viver mais de 80 anos, mas sendo uma pessoa infeliz. Então cuide do seu lado emocional, procure sempre ser uma pessoa alegre e feliz. Alegre não quer dizer que você vai distribuir sorrisos à torta e à direita, mas quer dizer que você vai ao mesmo tempo não levar a vida com um peso muito grande. Tem pessoas que você olha para a cara dela, você já sente que você não deve nem dar um oi porque o cara tá carrancudo, a mulher tá carrancuda e tudo mais. Isso faz com que você perca várias oportunidades, inclusive isso afeta inclusive o seu próprio desenvolvimento, né?
que é um próximo passo aqui. Então, cuide da sua saúde, seja alegre, feliz, ou seja, busque de cercar de pessoas que te causem esse sentimento. Não adianta nada você estar próximo de pessoas ali, um monte de gente, mas com uma porrada de relações vazias, não, um monte de relações aí que não faz o menor sentido. Do outro lado também tem uma parte super importante, a parte financeira, né? Não adianta você ter saúde, ser alegre e feliz, mas com uma situação financeira instável, né? Sem saber o que vai acontecer nos próximos passos, né? Então, a parte instável de uma relação financeira é muito complicada. Então, por mais que você ganhe pouco ou ganhe muito, a instabilidade gera um risco, esse risco gera todo um agravamento ali de situações. Então, procure uma relação mais estável, né, do ponto de vista financeiro. Isso não quer dizer que, se você é empresário, assalariado e tudo mais, você esteja numa situação ruim, mas você sempre precisa pensar no futuro, né, para garantir essa estabilidade, de tal sorte que você consiga ali ter uma reserva, né, obtendo uma reserva. Então essa reserva vai te permitir aí viver um pouco mais tranquilo, ou seja, sem ficar com aquela preocupação. Tem um filme muito bom que se chama O Apostador, e tem um ator ali, o John Goodman, que é um ator aí meio consagrado. Eu não sei se ele tirou isso do script ou não, mas ele fala do chamado Fuck You Level, que é o seguinte: é aquele nível onde você tem uma certa segurança financeira, não importa qual seja a sua área, em que, se você for colocado numa situação ruim, você manda todo mundo se fuder. Ou seja, tenha essa capacidade, ou seja, de não ficar se colocando em situações infelizes e tristes. Manda a rapaziada se fuder aí. Às vezes você tem um trabalho ruim, sofre aí algum tipo de assédio moral e etc. Só que se você depende apenas desse trabalho, apenas dessa fonte de renda, você não criou um colchãozinho, você infelizmente não vai conseguir estar aqui, ó, nesse nível aqui de mandar todo mundo pra puta que pariu, jogar tudo pro alto e chutar a mesa, né? Por fim, e não menos importante, né? E aí acho que é algo fundamental na vida de todos, né? Ajuda. Aí sim, você garantiu a sua saúde emocional, a sua saúde, o seu emocional, o seu lado financeiro. Então ajude os outros, ou seja, se permita ajudar os outros. Quem ajuda sabe, e quem já promoveu algum ato de caridade sabe que a sensação da caridade é muito melhor para quem faz do que para quem recebe. É algo indescritível. Então, quando você vai ajudar alguém, pensar nos outros e não apenas em si, é um ato também de se colocar como prioridade, porque você está se autoajudando. É uma sensação muito boa. Então, muito pouca gente entende o dom, né? Essa felicidade que é ajudar o próximo. E aí vem o meu segundo ponto, que além de você pensar em si, você tem que construir uma família, né? Então, esse é um pilar fundamental. Então, uma família não é feita só de laços consanguíneos, né? Até porque você não casou com a tua irmã ou teu irmão, né? Então, construir uma família, né, é um ponto sólido, né? Uma solidez, um castelo que vai te garantir ali um conforto emocional, um conforto de saúde, um conforto financeiro. Sem isso não faz sentido você manter a sua família ou ter uma família. Sem esse pensamento, a sua família vai ser desmantelada uma hora ou outra. Então, garanta uma solidez, garanta um castelo. Então, isso quer dizer que, naquele meu exemplo, não adianta nada você ter uma família, mas sua saúde vai acabar com menos de 40 anos, ou seja, você vai deixar uma viúva e um viúvo muito cedo e sem filhos. Viver numa função emocional triste, tendo uma instabilidade financeira muito grande, sem ajudar aos outros, né? Sem ajudar seus familiares. Permita ajudar os outros. Então, solidez num castelo. Além disso, você precisa ser o exemplo. Então, não adianta nada você ter uma família, ter saúde e tudo mais, mas todo mundo apontar para você, para o seu filho, para sua esposa, apontando com uma certa vergonha causada por você. Então, quem tem uma família sabe que é preciso zelar e garantir que o seu nome seja passado como exemplo. Então, não jogue na lama aí um nome, uma herança que é impagável, né? Que é aquela memória que a pessoa vai ter
por um descuido, um relapso ou um momento de curto prazo. Então sempre se pense como um exemplo, não deixando questões que às vezes a gente passa, todo mundo passa por isso, né? Uma situação ruim, uma situação complicada, sendo algo marcado na sua vida, e que isso faça com que o seu nome, o nome da sua família, ou o seu filho ou sua filha tenham vergonha de você. Então sempre haja como uma questão de exemplo. E além disso, permita que a sua família, né, seja ampliada, amplie sua família. Então traga junto a você, seus amigos, seus parentes também próximos, e não cuide apenas de um único laço efetivo. Então muita gente não lembra, não esquece ou não aprecia que às vezes cuidar da sua própria família significa também você ajudar pessoas que estão ali próximas, fazer um amparo. A ajuda não precisa ser só financeira, pode ser emocional também. E aí você, com isso, você tendo uma família ampliada, você vai evitar esses conflitos emocionais e também garantir que todo mundo ali viva bem. E se você puder ajudar também, seria excelente a todos que estão na sua família. E por fim, e não por último, né? E por último, acho que é algo relevante aqui, essa questão da sua carreira, né? Ou da sua vida profissional. E infelizmente a gente está num mundo aí que é um mundo que você precisa garantir aí uma certa profissão para você viver, né? Então não importa se você é youtuber, se você é artista, se você é funcionário público, se você é empresário, se você é investidor ou o que quer que seja, a vida profissional ela faz com que você precise sempre visar o seu crescimento. Então não adianta nada você estar numa posição onde você enxergue que você vai ficar estável naquela situação. Uma hora ou outra, essa estabilidade pode ser mudada de uma hora para outra. Dando vários exemplos, tem vários funcionários públicos que às vezes perdem o cargo porque a empresa foi privatizada, ou seja, ele era um funcionário público do tipo CLT. Então ele ficou ali durante muito tempo naquela função e de repente se percebeu ali não mais estável. O que ele vai fazer com aquilo? Além disso, há funcionários públicos que esquecem, por exemplo, que tem a questão da inflação, da recomposição salarial. Então durante muito tempo o salário do funcionalismo foi muito baixo, hoje aumentou de forma consubstancial, haja vista que vários governos aí são eleitos com base nessa estrutura produtiva, mas provavelmente no médio e no longo prazo esses salários também serão achatados. Então ficar atento às oportunidades de crescimento que a vida profissional oferece. Então você que está entrando agora, você que está no meio, você que está no final, sempre busca um crescimento e uma evolução. Não adianta nada você ficar estável numa situação, só que você não é um ativo e sim um passivo numa relação predominantemente profissional. Então seja sempre um ativo, ou seja, garanta fluxo de caixas positivo. E aí esse fluxo de caixa positivo significa o seguinte, que você precisa ser um ativo de si mesmo, você precisa se pagar, você precisa garantir que a sua vida profissional lhe permita ter exatamente essas estruturas aqui. Não deixe que nenhum ponto da sua vida profissional afete o seu eu como prioridade e sua família. Isso é um ponto relevante que eu acho super importante. E ao mesmo tempo, com a longevidade, né, hoje as pessoas vivem próximos de 90 anos, né, ou mais. Com a longevidade faz com que, então 90 anos ou mais, faz com que você precise sempre repensar a sua trajetória profissional em vários caminhos. O que significa isso? Significa que hoje em dia você não deve exercer a sua mesma profissão, o seu mesmo modus operandi durante muito tempo. É provável que você mude de profissão ao longo do percurso, mude a sua estrutura produtiva. Isso faz com que você o tempo todo tenha que se reerguer, se reinventar. Então há pessoas que eram esportistas, se reinventam como técnicos, como profissionais como comentaristas. Há pessoas que eram profissionais numa área, precisam seguir uma outra área. Há pessoas que são professores e depois exercem outras atividades, porque do ponto de vista de estrutura econômica, as relações de trabalho têm mudado de forma muito drástica.
Então você precisa sempre pensar em vários caminhos, garantindo sempre um crescimento, uma evolução. Então, para finalizar, né, evitar, né, algumas questões que eu acho que você precisa sempre pensar. O excesso precisa ser evitado, inclusive saber escrever a palavra excesso é algo importante. Tem muita gente aí que não sabe, inclusive, o que significa. Então, abuso, descomedimento, demasia, exagero. Então, evita o excesso, sempre. Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de lazer, excesso de altas recompensas, excesso de gastos e tudo mais. Excesso de trabalho, excesso de sentimento também é complicado, porque você pode ser uma pessoa bipolar e cair numa depressão. Então evitem essa questão do excesso. Além de evitar o excesso, eu acho super relevante evitar o vazio. Ou seja, não adianta nada você ligar aquele piloto automático na sua vida e simplesmente não acrescentar nada ao longo do dia, ou seja, e ao longo dos meses, ao longo dos anos. Se você estiver vivendo uma vida assim, não faz muito sentido. Então, evitem o vazio e, além de tudo, evitem também a letargia, né? Ou seja, não é bem o vazio, né? Evitem, então, essa questão de... Como que eu vou colocar? Eu escrevi letargia, mas eu posso escrever... fora a letargia, que é aquele estado em que você reage pouco, você às vezes está construindo alguma coisa, mas você percebe que você não está crescendo, evoluindo e tudo mais. Então, evita aquele estado inerte, né? Da inércia, que é o que eu estou querendo meio que relacionar aqui com a palavra letargia, porque se você for uma pessoa inerte e tal, alguma hora a vida vai te atropelar e você vai ver que tudo que você pensava de fato precisa ser revisto. Então, uma outra coisa que você deve evitar também são as certezas absolutas. Então, não tenha muita certeza de tudo. Se coloque sempre com humildade frente às novas experiências, converse com pessoas que também já vivenciaram aquilo e agregue ao seu círculo de amizades, né, pessoas que somem. Então, evite agregar situações vazias, né, que a gente já colocou, mas evitem criar relações vazias, né, relações em excesso, letárgicas, inertes, e que te coloquem cada vez mais com certezas, né, ou seja, aquele tipo de gente que o tempo todo está no seu ouvido ali falando que você está sempre certo, quando na verdade você sabe que tem alguma coisa esquisita. Bom, galera, é isso que eu queria comentar com vocês aí sobre essa fase de vida. São 35 anos. Eu também convido todos aí a participarem da live aí dos parabéns. Mas um grande abraço a todos aí. Muito obrigado por estarem me acompanhando aí, me seguindo. Quem for do meu ciclo de amizade aí, obrigado aí por ter também perdido um tempo aí me desejando parabéns e tudo mais. E espero, obviamente, que no próximo ano a gente possa se reencontrar e fazer uma comemoração juntos. É isso, um abraço e até o próximo ano, que vai ter um novo vídeo sobre esse tema.